Olá pessoal, tudo bem? Eu não consegui fazer a gravação no final de semana, mas agora esse finalzinho de domingo vai dar tempo de fazer. Então eu já vou deixar ela pronta também, pessoal que porventura não vá na aula amanhã para fazer a discussão, fica o material gravado, ok? Bom, é o seguinte, então eu havia comentado aí de fazer um tutorial discutindo a questão de domínio, imagem e gráfico de função de duas variáveis. Tá? Vou só relembrar aqui alguns tópicos aí para a gente poder fazer essa discussão. Então é o seguinte, ó, uma função de duas variáveis é uma função que é definida num plano, né, que nós estamos chamando aqui de plano R2, ok? Tá? Conjunto dos pares ordenados x, y. Essa função, por meio de uma certa regra, né, uma expressão, ela processa os pontos dado por x, y e resulta num valor z. Esse valor z está na reta, tá? É um número escalar. Então, aqui basicamente eu tenho um vetor, essa função processa um vetor e resulta num escalar. Bom, o que é o domínio da função? O domínio da função é o conjunto de pontos do plano, né, x, y, para o qual a função está bem definida. Tá? Nós já vamos falar o que é estar bem definido. Okay? E a imagem da função é aquele conjunto de valores da reta, tá? Os valores z que estão na reta, ou seja, é resultado do processamento de xy pela f. Então, são pontos que estão na reta. E a função busca esses pontos no seu domínio, né? Onde ela está bem definida, né? Onde ela consegue fazer o processamento desses valores x, y. E o gráfico da função é aquele conjunto de valores x, y, z que estão no espaço, e estão no R3. Então, por exemplo, a nossa função aqui é a função f de x, y, e essa função tem como regra, ou seja, ela tem uma lei de formação que é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, pega a primeira coordenada, eleva ao quadrado, soma com o quadrado da segunda coordenada, ok? Então vamos ver aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho lá ó, R2, aonde vai estar o domínio da minha função. Eu tenho o ponto de coordenadas 2, 1, tá? X igual a 2, y igual a 1. A função pega esse ponto, processa por meio da sua regra, ou seja, pega a primeira coordenada, eleva ao quadrado, soma com o quadrado da segunda coordenada, ou seja, 2 ao quadrado dá 4, mais 1 ao quadrado dá 1, então 4 mais 1 vai resultar em 5. Okay? Então, veja, a função tem o domínio em R2 e tem a imagem em R. O gráfico da função, agora nesse caso, vai ficar dessa forma. Ó. Eu estou aqui com o domínio, que é o plano XY, o R2. Okay? Está aqui o ponto de coordenadas 2, x igual a 2, y igual a 1. A função pegou esse ponto, processou, e no gráfico, o resultado desse processamento vai estar na altura. Vai estar na altura z igual a 5. Né? Nós podemos ver aqui ó, que este ponto, então, tem as seguintes coordenadas no R3. Tem a coordenada x igual a 2, a coordenada y igual a 1 e a coordenada z, resultado do processamento da f no ponto 2, 1, que é igual a 5. Okay? Então, esse é o gráfico, esse vai ser o gráfico da função para o ponto 2, 1, para o ponto x igual a 2 e y igual a 1, beleza? Bom, mas é claro que quando a gente estuda o gráfico, estuda a nossa função, a gente não quer saber ver o gráfico só nesse ponto, né? Porque só no ponto x, y igual a 2, 1, tá? Eu vou ter só um pontinho aqui, que é o ponto 2, 1 e 5, né? Eu quero saber o que acontece com os outros pontos, tá? Então vamos ver aqui. Eu peguei no Excel e eu fiz uma tabela onde eu coloquei pontos de x variando de menos 5 até 5, peguei pontos de y variando de menos 5 até 5, e para cada uma dessas células que estão aqui, eu estou calculando a expressão da minha função. Como que é a expressão da função? A minha função é f, pega valores de x, y e retorna quadrado da primeira coordenada mais o quadrado da segunda coordenada. Okay? Então, por exemplo, no ponto menos 5, x igual a menos 5, y igual a menos 5, eu peguei quadrado de menos 5 dá 25, mais o quadrado de menos 5 para y também vai dar 25, 25 mais 25 vai dar 50.
E eu fiz isso para todos os outros pontos, tá? Então, na verdade, aqui no gráfico, na tabela, né, que eu vou construir para a minha função de duas variáveis, eu vou ter uma matriz, né? E eu coloquei uma formatação condicional para poder indicar, né, do menor valor, que é zero, até o maior valor, que é 50, para essas coordenadas combinadas, né? Menos 5, menos 5, menos 5, menos 4 dá 41, menos 5, menos 3 dá 34 e assim por diante, né? 0 ao quadrado mais zero ao quadrado vai dar zero. Só para a gente poder ter uma ideia de como estão as distribuições das alturas, tá? Então, para valores que têm altura menor, a menor altura que nós temos aqui vai ser zero, o valor de z igual a zero. E o maior valor de z que nós vamos ter vai ser exatamente 50, ok? Então, essas cores vão indicando aí a altura. Quanto mais vermelho, mais baixo. Quanto mais amarelo, mais alto, tá? Valores de z menores são mais vermelhos, estão mais embaixo. Valores de z maiores estão mais em cima, então está em amarelo. Bom, quando eu olho esse gráfico, um gráfico para estes valores de z aqui, né, numa projeção que eu estou tomando aqui como se fosse a vista superior, nós vamos ter algo desse tipo aqui, ó, né? Então eu tenho os pontinhos com as coordenadas, ó, x igual a 0, y igual a 0, né? X igual a 2, y igual a menos 2. E aí eu tenho aqui, eu tentei fazer com as mesmas cores para ficar fácil a gente ver que quando eu pego ponto a ponto no plano XY, nós vamos olhando de cima. Eu estou olhando aqui para essa distribuição de pontos, tá, que está bem correlacionada com aquilo que a gente fez na nossa tabela. Okay? Então aqui eu usei um software gráfico para poder mostrar como que ficam as alturas em projeção. Eu estou aqui na vista superior, olhando para baixo, né? Então eu estou de cima olhando para baixo os valores de z. Então eles estão coloridos aqui. Quanto mais escuro são pontos mais embaixo, quanto mais claro, mais amarelinho, são os pontos que estão mais altos. Okay? Quando eu olho em perspectiva, eu tenho isso aqui, ó, tá? Então dá para ver que os pontos em amarelos estão mais para cima e os pontos mais escuros estão mais para baixo. São os valores menores de z, os pontos para baixo, mais escuro, e os valores maiores de z, os pontos mais cima. Agora numa distribuição espacial. Já estou levando em consideração as coordenadas x, y e z de cada um dos pontos. Claro que para fazer o gráfico, a gente também vai buscar não ver os pontos discretos em XY, né? Como eu fiz aqui na tabela. Né? Na tabela eu usei menos 5, menos 5, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2, menos 1, 3, né? Eu fui usando pontos discretos, né? Eu quero olhar o contínuo, ou seja, o que acontece com todos os pontos. Então, o que acontece com todos os pontos, eu consigo fazer usando aqui, coloquei entre parênteses, porque obviamente não serão infinitos pontos, né? Eu estou usando um software que vai fazer uma renderização de uma malha, né, dando esta impressão, né, de que eu estou trabalhando aqui com algo tridimensional, mas dá para ver que esse nosso gráfico aqui, então ele vai parecer uma tigela, né, uma cuia que está com a boca voltada para cima. Né? Eu tenho, já dá para a gente ver algumas coisas importantes no nosso gráfico, né? Por exemplo, dá para ver que eu vou ter um ponto que vai ter a menor valor correspondente a zero, né? Ele vai aparecer tanto no meio da tabela aqui, quanto no meio desses pontinhos aqui. Ali já ficou um pouquinho mais confuso, mas ele está lá no meio, lá o pontinho lá no meio da tigela, dos pontos discretos. E aqui, né? Ó, aqui eu vou ter também uma altura de z que corresponde exatamente z igual a zero, né? A altura do nível zero, né? Ou seja, eu peguei valor para x igual a zero, zero ao quadrado dá zero, um valor de y igual a zero, zero ao quadrado também dá zero, então zero mais zero vai dar zero, ou seja, z igual a zero vai estar, né, nessa altura aqui, ok? Então, a gente fez o gráfico da nossa função, vamos fazer uma discussão rápida sobre a questão de domínio e imagem. Ainda está trabalhando aqui com x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse gráfico aqui eu fiz no Desmos, né? Dá para ver aqui que eu tenho o pontinho correspondente ao valor de nível zero, né? Ou seja, para x igual a zero, y igual a zero. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte, qual é o domínio da f? Né? Qual é o domínio da minha função?
Né? Ora, o domínio da minha função, nesse caso aqui, veja que eu não tenho nenhum valor que eu não possa colocar nem de x nem de y, não tem nenhum valor de x e de y aqui que eu não possa calcular, certo? Ó, eu posso calcular qualquer número que eu colocar aqui para x, eu consigo colocar eu consigo calcular ao quadrado. Qualquer valor que eu colocar para y, eu também consigo calcular ao quadrado, ou seja, e eu consigo somar esses quadrados. Então não tem nenhum valor aí que me impeça de fazer esta conta, ok? Então, eu posso dizer que nesse caso, com esta expressão, o domínio da minha função vão ser todos os pontos do plano R2, ou seja, qualquer valor de x e y, isso vai abranger todos os pontos do plano. Agora, a outra discussão é, quem é a imagem? Ou seja, quais são os valores de z, né, que resultam do processamento de x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente tem que reparar o seguinte, olha, como eu tenho x ao quadrado e eu tenho y ao quadrado aqui, a gente já pode dizer o seguinte, x ao quadrado é sempre positivo, y ao quadrado também é sempre positivo. Não importa o valor de x, não importa o valor de y, e quando x for zero e y for zero, aí x ao quadrado mais y ao quadrado será zero, ok? Bom, então eu posso dizer o seguinte, que x ao quadrado vai ser sempre maior ou igual a zero e y ao quadrado vai ser sempre maior ou igual a zero. Logo, se x ao quadrado é maior ou igual a zero e y ao quadrado é maior ou igual a zero, se eu somar números positivos ou se eu somar zero, dois zeros aqui, o resultado x ao quadrado mais y ao quadrado será sempre maior ou igual a zero. Ou seja, o valor de z que eu estou calculando com esta expressão sempre vai ser maior ou igual a zero. Isso me diz que as alturas que eu estou conseguindo aqui, né, para o processamento dos pontos x, y no R2, no plano R2, eles vão ser sempre maiores ou iguais a zero. É por isso que eu tenho um pontinho aqui que tem um valor mínimo, né, que é o zero. E não importa se eu vou para x negativo, y negativo, x positivo, y positivo, não importa. Como os quadrados sempre tornam esses números positivos, é por isso que a minha cuia aqui ela está com a concavidade, né, essa boca da cuia voltada para cima. Né? E se eu continuar, né, se eu pudesse dar um zoom aqui, eu poderia continuar vendo esse gráfico e esta borda aqui ia crescer para valores de z ainda maiores. Ok? Bom, então eu posso dizer o seguinte, a imagem da minha função ela é tal, tá? Então a imagem da minha função f, ela vai ser o conjunto dos valores de z pertencente aos reais, tal que z vai ser maior ou igual a zero. Ou seja, são todos os números positivos mais o zero. Ok? E aqui no domínio, eu posso dizer que o domínio da minha f é igual a todos os números, todos os pares ordenados x, y. Ele vai corresponder ao próprio plano R2. Ok, isso a gente fez então essa consideração para essa função, né, que é uma função muito boa. Né? Dá para ver que não acontece, não tem nenhum problema com x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora vamos ver para aquelas funções onde eu possa ter problema. Tá? Aonde que eu posso ter problema? Okay? Então, ó, domínio de uma função de duas variáveis é o conjunto dos pares ordenados pertencentes ao R2 para os quais a função está bem definida. A pergunta é, o que é estar bem definido? E a resposta é, depende da expressão da função. Depende do que eu tenho na expressão, naquela fórmula que me define a função. Tá? A pergunta que nós devemos fazer olhando para essa expressão é se existe algum valor de x ou de y para os quais a expressão da função fica indeterminada. E o que é ser indeterminado? Quer dizer que eu não vai ter valor de x e y que eu não consigo jogar na expressão da função, que eu não consigo calcular. Okay? Por exemplo, os casos importantes de indeterminação, tá, são esses aqui. Ó. Primeiro, restrições de denominador. Tá? Então, restrição de denominador, basicamente, me diz o seguinte, denominador não pode ser igual a zero. Certo?
Se eu tiver qualquer coisa, né? Eu coloquei lá na aula, se eu tiver estrelinha sobre zero, isso aqui não pode. Né? Eu não posso ter nada que tenha zero no denominador. Tá? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, eu tenho restrições associadas às raízes pares. Por exemplo, a raiz quadrada. Né? Se eu tiver raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, menos 4, não pode, né? Por quê? Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo vá me dar menos 4. Qualquer número, seja positivo, se for multiplicado por ele mesmo, positivo vezes positivo, é positivo. Se eu tiver dois números negativos, menos 2, menos 2 vezes menos 2 dá 4, dá positivo. Então não tem nenhum número, né, que multiplicado por ele mesmo vai me dar um número negativo. Então isso aqui não pode, pessoal. Então isso aqui, ó, é um problema se estiver presente na nossa expressão, né? Eu não posso ter raízes quadradas, raízes pares em geral. A raiz quarta, raiz sexta, né? O índice 8, 10 aqui, não pode, tá? Se fosse ímpar, não tem problema nenhum, tá? Mas par, não pode, ok? Bom, então, o radicando aqui, ele não pode ser negativo. Então, não pode ser negativo, não pode ser negativo. Tá? E, finalmente, a restrição de logaritmo. Tá? Então, logaritmo, vamos só lembrar um pouquinho rapidamente o que é logaritmo. Né? Como é que é a definição de logaritmo? Logaritmo de B, não, é logaritmo de A na base B é igual a C. Por definição, B maior do que zero, A maior do que zero. Ok? Por que, professor? Tem que ser maior do que zero. Vamos lembrar de onde que vem essa história de logaritmo? O que, que é esse número C aqui? O que, que é esse número B? E o que, que é esse número A? Se a gente for lembrar lá da escola, né, essa história de logaritmo, né, quando eu escrevo logaritmo de A na base B é igual a C, como é que eu faço para verificar se isso está certo? Basta eu pegar o B, elevar a C e verificar se resulta em A. Ok? Então é assim que eu olho. Em números. Vamos pôr um número aqui. Então, por exemplo, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Por que, professor? Ora, porque 2 elevado ao cubo, elevado a 3, é igual a 8. Certo? Então, o logaritmo vem daí. Tá? Então, veja, a base é maior do que zero. Tá? E aí, se eu, porventura, colocar alguma coisa aqui nesse A que esteja menor ou igual a zero, isto aqui pode não se verificar. Tá? Isso aqui não vai se verificar. Tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Ó. Vamos pegar, por exemplo, logaritmo. Tá? Pode ser na base 10, por exemplo. Na base 10, zero. Tem solução isso? Tem algum número, estão fazendo assim, ó. Se tiver alguma coisa aqui, se tiver alguma coisa aqui, esta coisa que aparece aqui é a seguinte: é um número aonde é o expoente do 10 e isso dá zero. Tem esse número? Tem algum número que eu possa colocar aqui, tá? Que é uma potência de 10, tá? Ou seja, 10 elevado a alguma coisa vai dar zero? Tem como? Não tem, né? Por quê? Zero, professor. Não, mas se eu colocar 10 elevado a zero, 10 elevado a zero é 1. Né? 10 elevado a 1 é 10. Então não tem nenhum número que eu coloque aqui, tá? Como um expoente aqui do 10 que vai me dar zero. Então eu não posso ter 10 aqui. E não pode ser negativo? Também não pode ser negativo, certo? Eu também não tenho, né, nenhum número aqui negativo, tá? É, que eu vá colocar aqui que vai me dar zero. Né? Por exemplo, se eu colocasse ali, sei lá, vamos colocar ali 10. Não, se ali fosse negativo, né? Alguma coisa que seja negativo aqui.
Tá? Aí já tem até um problema, né? Se eu colocar qualquer coisa que for negativa aqui, por exemplo, sei lá, -1, tá? Isso aqui, na verdade, vai dar 1/10. Tá? E assim vai. Né? Opa, tem alguma coisinha. Aí. Pronto. Então, pessoal, olha o seguinte. Aqui, o argumento do logaritmo, ele deve ser sempre positivo, tá? Eu não posso ter um argumento ali que seja menor ou igual a zero, tá bom? Então, isso aqui, ó, não pode. Então, essa é a outra restrição, tá? Então, isso aqui a gente não vai poder ter aparecendo ali, né? Ou seja, eu não vou ter nada aqui, né? Nenhum número vai aparecer no lugar dessa interrogação que vai me dar zero ou vai me dar alguma coisa negativa se a base for positiva, tá? Porque a base, ela é positiva, tá? Então, eu não tenho, beleza? Muito bem. Bom, feito isso, a gente já sabe quais são as restrições. Denominador não pode ser zero. Raízes, eu não posso ter raiz de número negativo, raiz par de número negativo. E eu não posso ter um argumento nulo, né, menor ou menor do que zero, dentro do logaritmo, tá bom? Então vamos ver os casos aqui que vão ser os casos interessantes. Ó, o primeiro problema que a gente tem aqui é onde eu tenho a minha função f de xy igual a f de xy igual a 1 sobre x mais y. Já sei que esse denominador aqui, x mais y, tem que ser diferente de zero. Ou seja, y tem que ser diferente de menos x. Tá? Eu peguei aqui, ó, esse x estava aqui desse lado positivo, foi para o outro lado negativo, menos x. Mas o que quer dizer y diferente de menos x? Para fazer essa análise, a gente vai entender primeiro o que é y igual a menos x. Tá? Então, primeiro a gente tem que saber o que é isso, para poder depois saber que a gente não pode ter isso aqui. Isso aqui não pode acontecer. Certo? Porque se y for igual a menos x, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 1 sobre x menos x. Olha aí, vai dar zero. Tá? Isso não pode acontecer. Beleza? Então a gente precisa identificar quando que isso acontece para a gente evitar. Quando que isso aqui acontece? Ora, se isso, y igual a menos x, na verdade, quando eu olho no plano xy, isso aqui é uma reta. Que reta que é essa? É essa reta verde aqui, ó. Tá? Esta reta verde aqui é a reta y igual a menos x. Então, o domínio da minha função, ele pode ser todo mundo do plano, menos, exceto os pontos que estão nesta reta. Porque se eu pegar um ponto que está nessa reta, eu vou ter um ponto assim, ó, x menos x. E aí, quando eu substituo aqui, o x vale x e o y é menos x. A gente já viu que se eu fizer x menos x vai dar zero, certo, pessoal? Ok? Então, os pontos que pertencem a essa reta não estão no domínio da função. Como que eu escrevo isso? Eu vou escrever que o domínio da f são todos os pontos xy pertencentes ao R2, tal que y é diferente de menos x. Okay? Então, eu identifico geometricamente isso aqui, porque eu sei, olha, eu coloco igual para saber quem que é. E aí eu já sei. E os pontos que estão nessa reta não podem ser usados na minha função. Ok? Porque senão o denominador vira zero. E a imagem da função? Bom, a imagem da função também leva em consideração a expressão da função, certo? Por quê? Olha só, quando eu faço o gráfico tridimensional da minha função, tá? E aqui inclusive tá, eu coloquei inclusive a reta que aonde a minha função não está definida, né? A minha função não consegue calcular pontos que estão na reta. Dá para ver que inclusive o gráfico, ó, ele foge dos pontos que estão aqui, ó. Ele evita, ele não passa, né? Mas a análise para a questão da imagem leva em consideração o seguinte: como que é a expressão da minha função? Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Tá? Como que é a expressão da minha função? A expressão da minha função é 1 sobre x mais y. Por que eu estou dizendo, então, que a imagem é todos os pontos da reta R, exceto o valor de z igual a zero? Por que eu não tenho z igual a zero, professor? Pelo seguinte,
Olha só, 1 sobre qualquer coisa, aqui, tá? Já sabendo que o domínio é esse cara aqui, tá? 1 sobre qualquer coisa aqui, tem alguma chance disso ser zero? 1 sobre alguma coisa, não tem, né? 1 sobre qualquer coisa é sempre diferente de zero. Eu não posso ter alguma coisa diferente de zero aqui, divididos por alguma outra coisa, e, sabendo que isso aqui vai ser também diferente de zero, que vai me dar zero, não tem como, certo? Né? Eu só posso ter uma fração que vai dar zero se eu tiver zero sobre alguma coisa, certo? Zero sobre 1, zero sobre 2, né? Nem zero sobre zero eu posso, tá? Então, mas esse zero aqui a gente já excluiu, né? A gente não tem zero no denominador quando a nossa função está definida fora desta reta aqui, tá? Então, o z, né, que é resultado do processamento, de x mais y, xy por essa expressão aqui, ele nunca vai ser igual a zero. Então eu digo que a imagem da minha função é o conjunto dos pontos z pertencente aos reais. Olha só, aqui é a reta, hein? Aqui, opa, deixa eu até corrigir aqui, foi até bom lembrar. Ó. Aqui é o plano, tá? O domínio está no plano, a imagem está na reta. Tal que z diferente de zero, tá? Então, toda a reta R, exceto o valor de z igual a zero. Então, a gente pode escrever desse jeito aqui, beleza? Muito bem, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo são as restrições de raízes pares. Então, veja, para o caso de raízes pares, a minha função f de xy está sendo definida como raiz quadrada de x menos y. Eu sei que eu não posso ter nada negativo aqui, então, como que deve ser x menos y? X menos y deve ser maior ou igual a zero, tá? Eu tenho que ter x menos y maior ou igual a zero. E se x menos y é maior ou igual a zero, pegando esse menos y passando para o outro lado, eu vou ficar com y menor ou igual a x. De novo, para eu poder estudar, assim como no caso da diferença, da desigualdade, né? Aqui no caso desta inequação, né, eu também preciso antes avaliar o que é y igual a x. Né? O que é y igual a x? Professor, y igual a x é esta reta aqui, ó, certo? É o conjunto de todos os pontos do plano para os quais as minhas coordenadas x e y são iguais. Né? Por exemplo, os pontos 1, 1, 2, 2 e assim por diante. Né? Menos 1, menos 1. Todos esses pontos têm as coordenadas x e y iguais. Ok? Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha. Quando que isso aqui vai ser maior ou igual a zero? Só vai ser maior ou igual a zero quando y for menor ou igual a x. E quando que y é menor ou igual a x? Bom, se eu olhar para um gráfico, tá? Então vamos pegar aqui fazer aqui uma reta aqui e outra reta aqui, ok? Então está aqui os eixos x, y, beleza? Então está ali x, y, e é o seguinte, a reta correspondente a x igual a y é aquela reta que passa na origem, ok? X igual a y. E eu estou dizendo o seguinte, ó, eu posso utilizar esta função para todos os pontos do plano, desde que y seja menor ou igual a x. E y vai ser menor ou igual a x se eu pegar pontos que estão sobre a reta e abaixo dela. Tá? Então, todos os pontos sobre a reta e abaixo dela são pontos cuja ordenada, ou seja, o valor de y, vai ser menor do que o valor de x. Então, eu fiz o gráfico ali no Desmos, ó, tá? Já vou até passar para lá para a gente dar uma olhada como faz esse gráfico aqui. Eu fiz o gráfico lá no Desmos, tá? Primeiro, eu localizei a reta y igual a x e depois eu peguei todos os pontos que estão abaixo dela. Vamos pegar rapidinho aqui. Deixa eu ver, ali está já no Desmos. Deixa eu ir aqui para ele na página da web.
Então, por exemplo, se eu fizer ó, y menor ou igual a x, ó, então são todos os pontos que estão passando pela reta e estão abaixo dela, ok? Então aí eu já consigo ver aonde que está o domínio da minha função, ou seja, pontos que estão aqui na área onde não foi colorido, são pontos onde a minha função não pode ser aplicada, ok? E aí como que fica o gráfico da função? Bom, o gráfico da função fica assim, ó. Aqui está a área onde a função pode ser definida, e o gráfico só está sendo construído sobre essa área, né? Eu não posso ter, você veja que eu não tenho nada acontecendo aqui, ó, tá? Essa parte que está aqui sem nada, não tem gráfico, não tem nada, é justamente, né, aqui no plano XY, tá? É justamente toda essa parte aqui, ó, ok? Bom, e então qual que é o domínio da minha função? O domínio da minha função, eu vou escrever aqui, o domínio da função é o conjunto de pontos do plano XY pertencente ao R2, tal que o quê? Y menor ou igual a X. Okay? Que é justamente o resultado disso aqui. Beleza? Bom, e a imagem? Bom, a imagem da função leva em consideração mais ou menos as mesmas coisas que a gente já conversou para outra, né? Veja, como eu tenho aqui nesta minha função uma raiz, tá? Uma raiz de alguma coisa, e já estou falando que ela está valendo dentro desse domínio, tá bom? E a raiz de alguma coisa é sempre positiva, né, gente? Certo? Eu posso ter zero aqui dentro? Pode ter zero. Né? Raiz de zero dá zero. E dentro desta área verde aqui, eu só vou ter valores positivos. Né? Então, tendo valores positivos, a raiz quadrada de números positivos vai ser sempre positiva. Né? Isso quer dizer que todo processamento que a f faz sobre os pontos do domínio terão como resultados valores de z maiores ou iguais a zero. Ok? Então, eu faço uma análise daquilo que sai da raiz. Okay? No domínio, eu faço análise do que pode entrar na raiz. Na imagem, eu faço domínio do que pode sair desta raiz. Então, qual que é a imagem da f? A imagem da f, okay? A imagem da f vai ser os pontos z pertencentes aos reais, certo? Porque os z são pontos de uma reta, tais que z é maior ou igual a zero. Ok? Muito bem, então esse é o nosso segundo caso, e agora vamos para o terceiro e último caso. A restrição de logaritmos. Né? Ó, restrição de logaritmo. Eu tenho a minha função f de xy igual a logaritmo. Tá? Aqui, como não está indicado, pode ser base 10, mas a gente sabe que as bases serão sempre positivas. Tá? Pode ser logaritmo natural, logaritmo na base 2, não importa. Tá? Aqui, como não está indicado, é logaritmo na base 10. É número positivo. Tá? Logaritmo de x ao quadrado menos y. Tá? Ora, o que não pode acontecer aqui? O logaritmo não pode ser negativo, então eu vou dizer que ele deve ser sempre positivo, né, diferente de zero. Okay? Bom, então, se ele é positivo, diferente de zero, eu vou escrever que x ao quadrado menos y é maior do que zero. O menos x está desse lado, vai para o outro lado positivo, e eu posso escrever a expressão, então, y menor do que x quadrado. Para saber o que é y menor do que x quadrado, antes vamos entender o que é y igual a x quadrado. Ora, y igual a x quadrado, a gente sabe que isso aqui é uma parábola, né? É uma parábola, né? E aqui está a parábola, está aqui a parábola, tá? Y igual a x quadrado. E quando eu digo que eu devo ter y menor do que x quadrado, quer dizer que eu vou estar pegando valores de xy abaixo da parábola. Okay? Eu vou estar pegando... isso, vou estar pegando os valores xy abaixo da parábola. Okay? Então, o que corresponde a esta área verde aqui? Ó?
certo? Então, exclui do domínio da minha função todos os pontos que estão acima da parábola, ok? Bom, então, olha lá. Qual que é o domínio da f? O domínio da f é aquele conjunto do plano R2, exceto aqueles pontos para os quais x² menos y fica negativo. Tá? Eu não posso ter nada negativo ou igual a zero aqui, certo? Tem que ser sempre positivo. Isso quer dizer que eu devo ter x² menos y maior do que zero. Ou seja, que y deve ser menor do que x². Como y igual a x² é a parábola, se eu pegar menor, eu estou pegando abaixo da parábola. Não vou pegar os pontos da parábola, só abaixo. Okay? Então, não inclui a parábola fica fora. Então, ó, ok? Então, ó, todos os pontos do plano R2, exceto os pontos que estão acima e sobre. Tá? Deveria até ter colocado aqui, ó, estão acima e sobre a parábola. Vou colocar aqui. Que estão acima e sobre a parábola. Ok? Aí. Acima e sobre a parábola. Ok? Então, agora sim. Agora está bem corretinho. Bom, então qual que vai ser o domínio da minha função? O domínio da minha função... Opa! Aqui, canetinha. O domínio da função é o conjunto de pontos, abre chaves, xy pertencente ao R2, tá o quê? Y é menor do que x². Esse é o domínio da minha função, ok? É menor. Ele ficou parecendo menor ou igual, né? Vamos corrigir isso aqui. Menor. Tá? Sobre a parábola, não pode. Do que x². Beleza? Então, esse é o domínio da minha função. E qual que é a imagem da minha função? Bom, será que eu tenho alguma restrição, tá? Em relação aos valores de z? Aí é o seguinte, logaritmo, tá? A função logaritmo, né? Uma vez que eu já estou trabalhando somente com os pontos onde a função está definida, tá? Então, são sempre valores x² menos y, que serão maiores do que zero, ou seja, eu já estou trabalhando sobre pontos onde a minha função está bem definida, não tem problema, já defini o domínio, ok? Então, agora, olhando para o resultado da saída, logaritmo de alguma coisa. Tá? Logaritmo de alguma coisa pode ter algum tipo de limite, né? Será que eu vou ter algum valor que não vai aparecer aí para esse cálculo? Né? Uma vez que eu já estou trabalhando somente sobre pontos onde a minha função está bem definida, vamos lembrar como é que é a função logaritmo. Tá? Deixa eu só colocar lá no Desmos de novo, para a gente fazer o gráfico da função logaritmo. Função logaritmo. Aquela função... Aí, acho que eu já mudei, né? Então, função logaritmo, eu vou colocar ali. A função logaritmo, tá? Como a gente aprende no cálculo 1. Y igual a log de x, por exemplo. Ó, tá aí, ó. Essa é a função logaritmo, né? Dá para ver o seguinte, ó. Será que a minha função não vai ter algum valor aqui? Tá? A função logaritmo ela não tem problema nenhum. Ela pode assumir, ela pode ter valores aqui, ó, que vão do menos infinito até o mais infinito. A única coisa que acontece é que, como a função, ela a partir aqui de menos 2, né? A partir de menos 2 ali, né? Ela vai crescer muitíssimo devagar, tá? Então ela cresce muitíssimo devagar, tá? Você vê que ela não assume valores negativos, ó. Eu não tenho aqui em x, ó, não é negativo, tá? Aqui são os valores de saída. Os valores de saída podem ser tanto negativo quanto positivo, né? O processamento do logaritmo sobre algum número, tá bom? Bom, olha, o que acontece é o seguinte, né? A partir ali de 2, tá? A partir de 2 aqui, ó, ela vai crescendo, crescendo. Quando ela chega aqui, ela continua crescendo, mas ela cresce muito devagar, muitíssimo devagar.
Tá? Só para vocês terem uma ideia, se eu fizer, por exemplo, eu fiz uma conta rápida na calculadora aqui, por exemplo, eu peguei 5, 50, 500, 5 mil, 5 milhões, 5 bilhões, acho que foi o limite da minha calculadora, 5 bilhões. Se eu fizer logaritmo de 5 bilhões, tá? Aqui é mil, milhão, bilhão, 5 bilhões. Logaritmo de 5 bilhões dá 9. Só para vocês terem uma ideia, tá? Por isso que no gráfico aqui nem adianta eu tentar fazer aqui, ó, que ele não consegue chegar, né? Então, logaritmo é uma função que cresce muito devagar, né? Depois que passa ali, né, do logaritmo com resultado igual a zero, ela cresce muito devagar, né? Então, e como eu falei, ó, logaritmo, se vocês fizerem a conta aí, logaritmo de 5 bilhões é 9 alguma coisa, tá? Para você ver, eu estou com um valor aqui dentro do logaritmo que está me dando 5 bilhões. E o resultado do logaritmo é 9. Tá? Você vê como ele cresce devagar, ele é bem lento. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter todos os valores de z pertencentes aos reais. Tá? Não vou ter nenhuma limitação. Né? Vou ter valores negativos e valores positivos. Tá? Então, a imagem dessa minha f é igual aos valores da reta. Tá? São todos os números reais. Ok? Bom, pessoal, então, essa era a discussão que eu queria fazer. Aí eu cheguei aqui no último slide, né? Amanhã, na próxima aula, a gente já pode trocar alguma ideia, se ficou alguma dúvida, certo? E eu vou deixar esses slides, vai estar sem as anotações, mas eu vou deixar os slides também lá no Ava, tá? E vou deixar o vídeo já também disponível lá para vocês poderem rever, embora na próxima aula eu já vou retomar isso aqui e conversar alguma dúvida que a gente tenha sobre aquele nosso trabalho, tá bom? É isso, um bom final de domingo para todos e até a próxima aula. Obrigado.